Olá, amados, paz seja convosco, que Deus possa abençoá-los grandemente neste dia. Estamos aqui para falar com vocês sobre o tema do nosso propósito, que é o jejum, que é a oração. E durante os próximos minutos vamos falar exatamente sobre isso, sobre jejum, sobre oração, e o tema é o jejum que agrada a Deus. Vamos tratar de coisas muito importantes. Nós aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular de Ribeirão Preto, da Lagoinha, estamos nesse propósito de 21 dias, que se iniciou hoje, dia 5 de abril, e vamos até dia 25 de abril. Vamos terminar num domingo, permitindo Deus, terminando também com um batismo, porque estamos trabalhando nos últimos 2 meses, pensando nesse batismo. A nossa igreja é assim, a nossa igreja está sempre batizando. E por quê? Porque é uma ordenança de Deus. Jesus Cristo foi enfático e ordenou. Todos os discípulos batizavam. João Batista batizava e batizava muito, você sabe disso, não é? Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo batizava mais do que João Batista, embora o próprio Cristo não batizasse, mas os seus discípulos batizavam. Então nossa igreja é uma igreja que batiza muito, e eu acredito que nós vamos terminar esse jejum com um grande batismo, e esse grande batismo inclui você, que está me assistindo e ainda não é batizado. Não só você, inclui também a sua família. Nós queremos batizar a sua família. Eu já queria colocar como um alvo de oração nesse seu jejum os seus familiares, numa época em que nós estamos vivendo tão difícil, em que há tantas pessoas morrendo. Só da minha família morreram diretos 3 e mais 2 que são parentes de segundo grau, 5 pessoas. É um momento muito triste, e talvez você tenha perdido também pessoas dentro da sua família. Eu quero dizer para você que pior do que ver um parente sucumbindo na morte numa cama de um hospital, é você saber que esse parente foi para o inferno. E como que eu faço para garantir a salvação da minha família? Você precisa levar eles a Cristo. Você precisa fazer com que eles conheçam a Cristo. André, mas eu já tentei. Olha aí a boa oportunidade agora. 21 dias de oração e jejum por sua família. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir, porque está escrito. O Senhor disse pela boca do profeta: buscar-me-eis e achareis, quando você me buscares de todo o seu coração. Então, antes de eu ministrar a palavra, eu já queria conclamar você e toda a Igreja Quadrangular da Lagoinha aqui em Ribeirão Preto a mergulhar para valer nesse propósito, porque eu vejo isso como uma oportunidade de Deus, um momento que está se abrindo. Você não pode perder esta chance, porque a igreja inteira está num propósito, não só a igreja local, preste atenção nisso, a igreja nacional, toda a igreja quadrangular no Brasil, no mesmo propósito, 21 dias de jejum e oração. E eu vou falar a partir de agora sobre isso, sobre esse jejum que nós vamos fazer, como será o nosso jejum aqui da Igreja Quadrangular. Quero te trazer alguns princípios importantes, benefícios do jejum, propósito do jejum, e também eu quero explicar para você aí alguns detalhes de como fazer um jejum, e eu acredito que é esse jejum que nós vamos fazer, o jejum que agrada a Deus. Amém? Vamos lá? Espero que todos vocês já estejam aí. Se alguém não está, por favor, depois você pega esse link, copia aí o link, se está no YouTube, copia aí em cima e manda no grupo que você participa, no WhatsApp, manda lá no seu Instagram, pega uma foto aí e coloca o link embaixo e diz: olha, entra lá e assista a ministração do pastor André, o jejum que agrada a Deus. Nós acreditamos que esse modelo que nós vamos fazer aqui vai, por certo, agradar a Deus, e Ele responderá com glória, com fogo, com providência, e o nome dEle será
glorificado na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha, eu quero ler o texto primeiro de Mateus capítulo 6, versículo 1. Nesse capítulo 6 aqui, Jesus Cristo, ele fala sobre, como eu posso dizer, 3 práticas que todo cristão deve ter, 3 práticas que um cristão tem, estão tudo dentro do mesmo capítulo. Por isso que nós vamos trabalhar o jejum em cima desses 3 pilares que estão aqui. Ele fala sobre oração, ele fala sobre jejum e ele fala sobre caridade. Esses 3 pilares estão dentro desse texto e eu quero compartilhar com você agora. Vamos lá? Capítulo 6, versículo 1 de Mateus. Olha o que Cristo disse: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, olha só, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Versículo 2. Portanto, quando você, primeiro pilar aqui, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. E no versículo 3 diz assim: e quando der esmola, volte para mim aqui, deixa eu dar uma observação aqui. Observe que diz, quando der esmola, não se der esmola. Não está falando de algo que o cristão talvez faça, as obras de caridade. Está dizendo que aqui que tem que fazer. Jesus está dizendo, quando você der esmola. Por quê? Porque Jesus espera que você tenha obras de caridade. Todos nós devemos ter. Continuemos. Quando der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Versículo 5, de novo, e quando vocês orarem, não está aqui dizendo se vocês orarem, mas quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Volte para mim aqui, deixa eu te fazer uma observação, senão eu acabo esquecendo aqui. Olha o que ele diz: não fique sempre repetindo a mesma coisa. Eu vou ser franco com você, eu não faço a mesma oração de novo, a menos que eu tenha alguma revelação nova sobre o tema, sobre o assunto, que Deus tenha me dado uma chave, alguma coisa, porque senão eu estou agindo como? Eu estou pensando que esse Deus que é maravilhoso, que Isaías disse que o ouvido dele não está fechado, ele não está me ouvindo. Então eu não preciso falar muitas vezes a mesma coisa, eu oro uma vez só. E se há uma revelação nova, um argumento novo, algo que eu possa usar, uma ferramenta nova nesta batalha, aí sim eu oro de novo, porque olha o que diz no versículo 8: não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Isso é maravilhoso, glória a Deus. Vamos ao versículo 16: quando jejuarem, observe que não é se jejuarem, de novo aqui,
quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que vê no secreto, e seu Pai que vê no secreto o recompensará. Olha, a primeira coisa que nós já temos que aprender aqui de como é esse propósito que agrada a Deus. Primeiro, nós devemos orar, mas não orar para que os outros nos ouçam, para que eles achem a gente espiritual, mas nós devemos orar para que o Pai que está no céu nos ouça, e nós não devemos ser hipócritas ou religiosos, mostrando que Deus está nos respondendo ou que nós estamos cheios de poder. Então já estamos aprendendo aqui o que não devemos fazer nesse propósito para agradar a Deus. Segundo, quando for jejuar, não fique falando para as pessoas que você está jejuando. É o seu propósito com o seu Deus, é o seu jejum. É um propósito seu. Há pessoas que colocam até lá no perfil: ei, eu estou jejuando, no perfil da rede social. Nós estamos colocando o banner do jejum porque nós estamos estimulando todas as pessoas da igreja. Mas se eu estivesse pessoalmente fazendo o meu jejum individualmente, ninguém deveria saber disso, e essa é a vontade do Pai. Então aprendemos aqui como agradar o Pai com o jejum. Não divulgue para ninguém. Mantenha aí o rosto, a fisionomia boa, passe um pó no rosto aí, lave o rosto, não fique com essa cara de abatido, porque na verdade eu deveria estar feliz por estar jejuando e estar se aproximando mais do noivo, do Pai, por conta do quebrantamento da minha carne. Então não pode haver tristeza nisso, não é verdade? Então você não divulgue o seu jejum, você não queira se aparecer na tua oração, e aí fala também da esmola. Não fique divulgando que você deu a esmola, porque senão a sua recompensa será apenas isso, o crédito que eventualmente alguém vai te dar, porque você está dando uma esmola, fazendo uma caridade, amando o teu próximo. Mas Deus não quer, Ele quer que você faça, não exponha, porque assim Ele te abençoará. E eu queria dizer algo para você. Jesus tratou desses 3 temas no mesmo capítulo, porque devem ser uma prática constante do crente. Eu frisei para vocês, ele disse: quando você der esmola, ou seja, não é ser, quando você der esmola, quando você orar, você precisa orar, ó crente, e quando você jejuar. Então está falando de uma prática constante. Então o Senhor colocou isso no meu coração. Esse propósito nosso deve estar baseado nesses 3 pilares, que é um dever de todo crente. Qual, André? Oração, jejum e caridade, ou amor ao próximo. Nós vamos estar 21 dias andando em cima dessas 3 verdades, e quem sabe, né? O Espírito Santo trabalha em mim, trabalha em você, e isso passa a ser um hábito natural na nossa vida, e deveria ser. Esses 3 pilares é o que o Senhor está dizendo. André, eu até oro de vez em quando, mas sabe, jejuar para mim é muito difícil. Eu queria dizer algo para você: se você não consegue dizer não à comida, você por certo não conseguirá dizer não ao pecado. Isso é uma verdade. Se você não consegue dizer não à comida, você não conseguirá dizer não ao pecado. O jejum é uma autodisciplina, é algo necessário para o cristão. É necessário jejuar. Então vamos aqui a esses 3 pilares aqui, que são a base desse propósito nosso. Primeiro, a oração. A Bíblia nos ordena a orar. Paulo aos Tessalonicenses 5,17. A ordem é: orai sem cessar.
Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 7, disse ele: mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Vigiai como? Em oração, porque oração você fala com Deus e Deus fala com você, não é verdade? Glória a Deus. Colossenses capítulo 4, versículo 2, disse Paulo: perseverai na oração, velando nela com ações de graça e aleluia, com ações de graça. O ministério de Jesus Cristo foi um ministério consolidado, ou melhor, edificado, respaldado pela oração. Jesus Cristo foi um homem de oração. Enquanto esteve aqui como homem, ele então orou incessantemente. Lá no Getsêmani, você conhece a história, mesmo quando estava em agonia. A Bíblia diz que ele suou gota de sangue, e sabe o que ele fazia? Ele entrou em desespero, ele desistiu? Não, ele orava mais intensamente. Alguém disse que a oração é a respiração da alma. Uma alma que não ora, ela está sendo sufocada pelas circunstâncias dessa vida e por toda a pressão que está sobre nós nesses dias. Mas a oração é a válvula de escape, a oração é a respiração da alma, a oração é a conexão direta com Deus, Ele que é o autor, que é a fonte de todo o poder, e Ele é misericordioso e cheio de graça, para nos atender esta oração que fazemos em nome de Jesus. Jesus Cristo, você olha para as Escrituras e você vê isso, Jesus orando. Olha só, Lucas 5,16, mas ele se retirava para os desertos e ali orava. Marcos capítulo 1, versículo 35, de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Mateus capítulo 14, versículo 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Você pode perguntar, como é que Cristo teve um ministério, uma vida tão triunfante aqui da terra? Eis aí a resposta: uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Pai. E o quanto você ora, revela o quanto você tem de comunhão, de intimidade com o Pai. Amém? Você precisa orar. Primeiro pilar do nosso propósito, oração. Segundo, o jejum. O jejum quebra a carne. Se você não percebeu ainda, eu devo pregar durante esses dias aí, numa dessas lives, há uma luta entre a carne e o espírito. Há uma luta travada. Se você não percebeu isso ainda, é porque você ainda não cresceu o suficiente no conhecimento da palavra de Deus. Há uma luta, e o jejum auxilia você a viver uma vida no Espírito. Como? Quebrando a carne. Então é necessário você jejuar, e esse jejum que nós fazemos, esse propósito que inclui o jejum, ele é feito todos os anos, 21 dias, um jejum mais extenso que nós temos aqui na igreja, 21 dias de jejum, e você não pode ficar fora, você tem que entrar, mas você tem que mergulhar de todo o teu ser nesse jejum. Então o jejum, ele auxilia a vida no Espírito. Jesus Cristo, antes, ou melhor, ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. A Bíblia diz que o céu se abriu, ele ouviu-se a voz de Deus, não é? Eis o meu filho em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo desceu a ele em forma de pomba, e ele foi cheio do Espírito Santo. Depois de ser cheio do Espírito Santo, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Eis um homem cheio do Espírito Santo sendo levado ao deserto. Glória a Deus, um homem que acabou de sair do batismo. Ele não precisava ser batizado, né? Você sabe disso. Ele não tinha pecado.
Mas, conforme disse a João Batista, era necessário cumprir toda a justiça. Por isso que você tem que batizar, porque você precisa cumprir toda a justiça. É uma ordenança de Deus. Então ele foi levado ao deserto. Esse homem está cheio do Espírito Santo, porque aqui é Jesus, homem. A Bíblia diz que ali ele ficou 40 dias de jejum. O jejum dele, é claro, foi só de comida, porque a Bíblia diz que depois do final dos 40 dias ele teve fome, ele não teve sede. Então está claro que o jejum dele foi só de alimentos por 40 dias. E nesse jejum de 40 dias, nós precisamos entender quais foram os benefícios. Primeiro, ele venceu a tentação. Ele foi tentado de todas as maneiras, mas agora esse homem está cheio do Espírito e está quebrando a carne. Ele foi tentado de todas as maneiras ali no deserto por Satanás, em todas as áreas mais sensíveis da vida de um homem, e ele venceu, porque ele estava cheio do Espírito e a sua carne estava debaixo de um domínio do Espírito e quebrada pelo jejum. Segundo benefício que nós vemos ali, Jesus Cristo, depois de rebater o diabo com a palavra de Deus, ele então, em autoridade, mandou o diabo sair. O jejum, porque quebra a carne, porque leva você para o Espírito, leva essa para uma intimidade, e quando você está no Espírito, você tem vontade mais de orar, de buscar mais. Então esse homem está cheio de autoridade, e nessa autoridade, ele repreendeu Satanás. Um homem cheio de autoridade, cheio do Espírito e com a sua carne quebrada. Terceiro, nós vimos que após o término do jejum, os anjos vieram e o serviram. O que fala isso? Fala de uma intervenção, de uma manifestação do espiritual por conta daquele propósito de Jesus. Então ele em jejum, buscando ao Senhor, ele resistiu, ele teve autoridade e houve uma manifestação espiritual. Eu quero declarar que em nome de Jesus, que nesse propósito de 21 dias, vai haver manifestações espirituais em sua vida. Em sua vida, eu preciso falar isso. O Senhor está aqui me levantando e dizendo: abre a tua boca e profetiza, abre a tua boca e anuncia aquilo que eu vou fazer. Anuncia aquilo que eu vou fazer. Eu estou te anunciando. Deus vai fazer coisas grandes nesses dias. Haverá uma revelação da glória dele sobre a sua vida, na proporção, na intensidade da sua busca pela presença e no quebrar da sua carne. Você precisa entender isso. A intensidade do que você vai fazer. A intensidade do que você vai fazer. Algumas pessoas estão entrando no propósito de jejum e já estão buscando escapes. Como que eu faço para resolver esse probleminha que é o meu desejo aqui? Como que eu faço para resolver aquele outro probleminha do alimento? Como que eu faço para resolver meus desejos carnais? Você não deveria estar tentando resolver isso. Você não deveria estar tentando alimentar o teu corpo, a tua carne. Você deveria, neste momento, estar decidido a tirar todo o alimento da sua carne, na medida do possível, para que a sua carne então esteja debaixo da autoridade do Espírito, e nessa autoridade você possa triunfar em glória, em revelação e no poder do Espírito Santo. Jesus Cristo foi levado para o deserto, então nós vimos aqui os benefícios. Primeiro, ele então venceu a tentação. Segundo, ele estava cheio de autoridade. Terceiro, houve uma manifestação da glória de Deus. E quarto, quando a Bíblia diz que ele saiu dali e ele começou um grande ministério, se movendo no poder do Espírito Santo. Uma coisa é ser cheia do Espírito Santo. Outra coisa é se mover no poder do Espírito Santo. A carne atrapalha isso. A carne impede esse mover-se no poder do Espírito Santo. Eu vou dizer algo, hoje nós estávamos aqui
nós oramos ao meio-dia, orei às 18 horas também. Hoje já foi diferente, o ambiente estava diferente, meu Deus. A oração das 6, nós estamos no propósito de orar 20, no máximo 30 minutos, nós não conseguimos, oramos 1 hora, e eu tinha que parar, porque eu ia fazer essa live, mas a presença e a glória do Senhor estava aqui, ela sempre esteve, mas a nossa carne nos impede de nós nos movermos no poder do Espírito. Por isso o jejum, se nós quisermos triunfar nos dias difíceis que estamos vivendo, precisaremos nos mover no poder do Espírito Santo, e esta é a mensagem para a igreja nesses dias, uma vida cheia do Espírito Santo. Tem um texto aqui, eu não me preparei para ele, eu estou tentando puxar aqui na minha memória, mas Paulo diz: e vocês que são casados, vivam como se não estivessem. Por quê? Porque o dia do Senhor se aproxima. Sabe, não estou falando para você não cumprir os seus propósitos, as suas funções como homem e mulher. Você deve fazer isso porque o próprio Paulo disse, para que você não dê lado a Satanás. Mas ele está dizendo que a sua busca incessante não tem que ser por isso mais. Mas você deve estar agora, a cada dia, alimentando a tua carne dentro do limite da necessidade da carne, para que a sua carne não morra, porque a tua carne é o seu automóvel, é o meio de locomoção sua. Você não pode maltratar a tua carne, mas não viva da carne, não alimente a carne em demasia, mas traga ela debaixo do jugo da autoridade da palavra de Deus, para que você seja então um homem espiritual. Então o que aconteceu? Ele começou a desenvolver um ministério movido no poder do Espírito Santo, por causa do jejum. E terceiro pilar desse propósito nosso, conforme o texto de Mateus 6, a caridade, o amor ao próximo, mas com atitudes, não é? Há muitas pessoas que dizem que amam o próximo. Não, eu amo o irmão, eu amo a irmã, eu estou chorando porque ele está passando dificuldade. Eu sempre estou a ouvir isso. E a pergunta é: qual a atitude prática para a demonstração desse amor? André, eu não tenho dinheiro. Então vai na casa da pessoa e vai lá ajudar aquela que está doente. Estende a sua mão. Vai lá, dê um dia de trabalho, faça algo. Ah, mas olha que coitado, está sem comida. Então vá lá no supermercado e faça a compra e leve para ele. Faça algo. Faça algo. Olha o que disse Tiago, capítulo 2, versículo 15 do seu livro: se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até te satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé. Por isso, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Nós precisamos demonstrar o amor com atitudes. Nós aprendemos com Cristo Jesus, no capítulo 6 de Mateus, que nós não devemos tocar trombones, ou comunicar a todos por aquilo que fizemos, mas nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer. E no capítulo 58 de Isaías, nós vamos ver esse texto. O profeta usado por Deus fala exatamente sobre esse jejum que agrada a Deus. Um jejum que agrada a Deus não só pela abstinência do alimento, mas um jejum que agrada a Deus por atitudes práticas com o seu próximo. Esse é o jejum que agrada a Deus. Vamos ler esse texto? Isaías 58, 6. Olha só o que disse o Senhor: acaso
Não é este o jejum que escolhi, ou o que me agrada, o jejum que é bom? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes ir livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também, olhe só aqui, que repartas o teu pão com o faminto, e que recolhas em casa os pobres desamparados? Que vendo o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Olha o que tem de resultado. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará apressadamente, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. O que mais que você espera que eu faça nesse jejum? Se retirares do meio de ti o jugo, o peso que a gente coloca sobre as pessoas, o apontar do dedo, a acusação tirando da nossa vida, e o falar iniquamente, palavras torpes, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares o aflito, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, e te fartará até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca falham. E os que de ti procederem, edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador da brecha e restaurador de veredas para morar. Aleluia, que texto lindo! Você deveria marcar isso aqui, Isaías 58, do 6 ao 12, e você deveria lê-lo todos os dias nesses 21 dias. Leia também Mateus 6 todos os dias. Põe esse exercício aqui, o Senhor vai falar mais com você. Ele está falando: é esse jejum que me agrada. O jejum que me agrada é esse. Você precisa orar, você precisa jejuar, mas você precisa ter também atitudes práticas com o teu próximo, porque o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é semelhante ao primeiro: amar o próximo como a ti mesmo. Aleluia! Então eu preciso amar ao meu próximo. E eu sempre digo, é uma frase recorrente que eu digo: se você não está bem com o seu próximo, você não está bem com Deus. Eu vou repetir isso: se você não está bem com o seu próximo, você não está bem com Deus. Então, nesses 21 dias, vamos trabalhar esse alicerce de ajuda ao próximo. O que eu vou fazer, André? Eu não sei. O Espírito Santo vai te mostrar. Talvez você pudesse doar 21 cestas básicas. Boa ideia, hein? 21 cestas básicas. Você poderia, André, mas eu estou dependendo de cestas básicas. Como que eu vou poder doar cestas básicas? Ah, você não pode doar? Mas você tem algo que você faz que não custa nada a não ser o teu tempo: orar. Faça um propósito de cada dia tirar ao menos 10 minutos para orar por uma família. Pegue o nome desta família, ore pelo pai, ore pela mãe, peça para Deus dar a eles aquilo que você não tem, peça para Deus abençoá-los, frutificá-los, livrá-los da morte, prosperá-lo. Agora, você quer uma oração mais poderosa? Ore nesses 21 dias por 21 inimigos seus. Isso. Separe o nome de todos eles e comece a orar por eles. Aleluia, glória a Deus. Talvez você pode nesses 21 dias buscar a cada dia uma atitude de amor ao próximo, que é uma atitude que às vezes é bem difícil para aquele que é ganancioso.
Perdoe dívidas. Perdoe dívidas. Alguém deve para você. E você está brigando, você está pressionando. Eu quero lhe perguntar, e se alguém fizesse isso com você, você se sentiria bem? Mas eu te pergunto, como você se sentiria se essa pessoa perdoasse a sua dívida? Ficaria feliz? Eu também ficaria. Então faça isso, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. E vou dizer uma coisa para você, eu vou liberar a minha misericórdia sobre alguém aqui na terra, e eu vou receber a misericórdia do Deus que está no céu. Isso é poderoso, isso é infinitamente maior e traz mais resultados. Então, vamos colocar esse pilar aí em ação. Primeiro, a oração. Segundo, o jejum. Terceiro, a caridade, ao amor ao próximo. Levante decisões. Eu quero dizer algo para você. O Senhor vai lhe pedir uma semente, o Senhor vai lhe pedir como que eu posso dizer? Uma atitude que vai te ajudar lá na frente, no momento específico da tua vida. Ou então o Senhor vai lhe pedir uma semente, porque Ele quer te dar uma colheita agora. Você sabia que sempre que Deus quer fazer algo para nós, Ele nos pede algo? Ele nos pede algo, não porque Ele precisasse, porque Deus pode criar do nada todas as coisas. Ele nos pede algo para que nós entendamos da onde é que vai vir aquilo que nós precisamos. Ele quer estabelecer uma conexão com a fonte que é Ele e a fonte de tudo que nós precisamos. Então Ele diz, me dê isso aí. Você deu para quem? Eu dei para Deus. E agora de onde virá? Virá de Deus. Então, vamos colocar isso aí. Deixa eu passar rapidamente para terminar aqui. Eu tenho mais 10 minutos. Aqui, quais foram essas bênçãos que o profeta Isaías falou a respeito daquele que jejua, mas que tem atitudes para abençoar, para liberar as pessoas? E o Senhor está me tocando no coração, alguém aí que precisa liberar pessoas, que você está prendendo a pessoa, que você está colocando a pessoa debaixo de um jugo, que você está cobrando demais essa pessoa. O Senhor está dizendo, você está pedindo algo para mim, mas você não tem misericórdia do outro que está ali à frente. Tome uma atitude, libere isso, abençoe, solte as pessoas, e você será solto também. Abençoe as pessoas, e as pessoas te abençoarão também. Isso é uma regra estabelecida por Deus, plantio e colheita. Mas olha só aqui quantas bênçãos. Vou passar rapidinho aqui, versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva. O que é isso? Revelação. Deus vai trazer revelação. A tua cura brotará apressadamente. Cura. Deus vai trazer cura. A tua justiça irá diante de ti. Justiça. E a glória do Senhor será a sua retaguarda. Shekinah de Deus sobre a sua vida. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e Ele te dirá, eis-me aqui, oração respondidas. Versículo 10, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será com meio-dia. Contentamento, providência no meio da escuridão. O Senhor te guiará continuamente, direção do Espírito na tua vida, e te fartará até em lugares áridos, refrigério, e fortificará os teus ossos, força, fortaleza, aleluia. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falham. Providência de Deus, encorajamento no meio da dificuldade. E os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações. Está falando sobre a bênção, sobre as suas futuras gerações, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, mas não só isso, os filhos espirituais que surgirão de você também. E será chamado reparador da brecha e restaurador de veredas para morar. O Senhor está falando sobre restauração, sobre a sua vida, mas também você como um agente de restauração sobre a vida de outras pessoas. Quando você fizer esse jejum que agrada ao Senhor, esse jejum que tem caridade, esse jejum que tem oração, amém? Glória a Deus. Eu vou terminar falando para vocês aqui os propósitos que Deus colocou no meu coração, com base até nesses 2 textos aqui. Primeiro, isso é um pedido da nossa igreja, é um propósito nacional, e nós vamos estar também orando pelo Brasil,
orando por esse momento que o país está vivendo, orando pelas vítimas, orando pelas famílias das vítimas, orando pelas autoridades, orando para que nós tenhamos rapidamente essas vacinas e possamos ter uma resposta no país. Muita gente está dizendo que o país é o pior e não sei o quê, e aquele monte de discurso. Eu creio que Deus reverte esse quadro e que a gente atravessa essa situação, e quando nós chegarmos no final e sairmos do lado de lá, nós vamos poder testificar que Deus foi conosco. Mas a igreja precisa orar, a igreja precisa buscar o Senhor em oração. Isso que nós vamos fazer. Primeiro, orar pelo Brasil. Segundo propósito, nos humilharmos diante de Deus. Terceiro, nós vamos buscar vitória sobre a tentação e toda a força do mal. Jesus venceu a tentação no deserto. Nós vamos buscar direção do Espírito para a nossa vida. Nós vamos nos consagrar em santidade, buscar a santidade nesses 21 dias. Nós vamos buscar a libertação pessoal, mas também a libertação da minha família. Vou falar já sobre isso. Nós vamos buscar de Deus sabedoria no Espírito para vencermos as crises. Vamos também buscar a manifestação da presença de Deus, a Shekinah de Deus sobre a nossa vida e a nossa cura física e espiritual. Propósitos de Deus. Escreva os seus propósitos. Deixa eu falar, por falar em propósito, eu falei aqui sobre a libertação nossa e da nossa família. A minha libertação se deu quando a minha mãe propôs fazer um jejum de 21 dias por mim. Ela fez um jejum de 21 dias. No último dia do jejum, ela foi à igreja, né? Ela foi lá entregar o jejum, quando ela estava terminando aqueles 21 dias, e quem estava na igreja esse dia pregando era o nosso amigo, o pastor José Antônio, que todos os anos está conosco. E o pastor José Antônio, numa igreja muito comprida, ela entrou lá no fundo, ele estava pregando, o Espírito tomou ele parou a pregação e disse: mulher, o Senhor recebeu a sua oração e o seu sacrifício, aquele por quem você orou, o Senhor está libertando. E ela estava fazendo jejum por mim. Não, eu não libertei, não fiquei liberto no outro dia, mas passando 6 meses, olha eu com um terninho azul correndo para a igreja. O Senhor me libertou do vício, me libertou da promiscuidade e me levou e trouxe para a presença dEle. Alguém vai ter que orar e jejuar por sua família, e esse alguém é você. É você que vai fazer isso, mãe. É você que vai fazer isso, pai. Talvez é o pai e a mãe que já são crentes. Se unam nesse propósito. Oração, jejum e atitudes. Faça isso. Caridade. Amor para com o próximo, porque da maneira que você medir, também vos medirão também. Amém? E eu estou terminando, eu queria falar algo muito importante, que o jejum, ele não muda Deus. O jejum, ele muda você, ele muda a mim. Ele nos prepara, ele nos coloca numa condição de alcançar, de receber tudo aquilo que esse Deus misericordioso, bondoso, em quem não há mudança, em quem não há sombra de variação, já tem preparado para a nossa vida. Mas pela nossa própria condição, nós não podemos alcançar, mas o jejum quebra, e ele muda nós, para que nós possamos alcançar. O jejum também traz, conforme eu já disse, disciplina na vida espiritual. Eu quero dizer algo para você. Uma pessoa que vive jejuando, dificilmente viverá pecando. Isso é importante. Uma pessoa que vive jejuando e orando, dificilmente viverá pecando. Converse com pessoas que estão no pecado e pergunte para elas o quanto elas jejuam, o quanto elas oram. Por certo, elas lhe dirão: eu estou meio falho nisso. É sempre o que me dizem aqui quando eu pergunto isso. Mas atenção, o jejum sem consagração é apenas um regime. Você precisa entender isso. O jejum requer consagração. Você vai jejuar, mas vai ficar na frente de uma rede social,
vendo um monte de notícia, um monte de porcaria e quem sabe até recebendo aí no seu WhatsApp um monte de coisas indecentes. Meu amigo, você não está se consagrando, você está fazendo um regime, você está fazendo uma dieta, porque jejum tem que ter consagração, precisa ter um tempo de oração, precisa ter adoração, colocar louvores, adorar ao Senhor, precisa consertar a vida. E tem gente que está aí cheio de mágoa, cheio de ira, cheio de ressentimento, entra nesse jejum e fala: Senhor, limpa meu coração, esquadrinha meu coração, como disse Davi, vê se há em mim algo mal e me prepara para entrar nesse propósito de jejum e oração. O jejum precisa ter consagração. Você vai jejuar e vai viver brigando com as pessoas. Você vai jejuar e vai ficar assistindo televisão lá, horas e horas na frente da televisão. Não vou dizer você assistir um jornal para se informar. Nós estamos em dias que as notícias e as mudanças acontecem rápido. Tire um momento do dia que você vai olhar a notícia, saber o que está acontecendo. Nós não estamos sabendo com a igreja, se a igreja vai ficar fechada, se a igreja vai abrir. Você precisa de informação na rede social, ou se vai assistir algo, assista algo de edificação esses dias. Separe a tua mente. Não fica enchendo a tua mente. O jejum também é uma descontaminação de tudo quanto é informação negativa que você tem recebido. Então é hora de tomar tempo para a leitura bíblica, para ouvir a palavra de Deus, para orar, para ouvir o Senhor. Vou dizer algo para você: há pessoas que estão aí, o seu problema não é que você é crente ou não é crente. Você é crente, claro que é. O problema é que Deus não consegue falar com você. Você vem aqui no domingo, escuta a mensagem 30 minutos e vai embora para a tua casa. Você está com a sua cabeça cheia de problema, quando não está aqui na própria igreja e você está pensando nos seus problemas lá fora. Você não está conectado com Deus e depois pergunta: Deus, onde você está? Eu estou no mesmo lugar de sempre. O problema é que eu não consigo falar com você, porque você está com a sua cabeça cheia de porcaria, de informações negativas, de notícias ruins, e Ele tem a boa notícia que pode mudar a tua vida, uma direção que pode mudar a tua família, algo que pode levar você para uma terra que mana leite e mel. É por isso que é momento de se consagrar e fazer esse jejum para valer, entender. Alguém está aí: não, vou fazer o jejum porque o pastor mandou. Coitado, você é um miserável. Se você pensa assim, desculpe, mas você é um miserável. Você não vai alcançar nada, já perdeu tudo. Aconselho você nem entrar nesse jejum, porque jejum é tempo de consagração, é tempo de buscar a Deus. Isso não é favor, isso é privilégio. É incrível como a igreja dos nossos dias tem isso como um peso, deveria ter isso como um privilégio. No passado havia um véu no templo, onde as pessoas não podiam buscar a Deus, mas quando o Cordeiro de Deus, o Cristo Jesus, morreu e o véu foi rasgado, agora nós temos acesso, nós entramos, nós falamos com Ele. Mas por vezes a nossa carne está atrapalhando, e agora nós recebemos de Deus duas ferramentas poderosas como essa, a oração e o jejum. Mas é um peso para mim, André, eu não consigo, é muito difícil para mim ficar sem comer, e você está arrumando jeito para alimentar a tua carne. Acorde, irmão, deixe essa vida medíocre na presença de Deus. André, você está tendo duro, a intenção é essa, é para chacoalhar você, é para que você saia dessa mediocridade de vida cristã, que você decida ser usado por Deus, você decida ser cheio de Deus, ser movido pelo Espírito de Deus. Crentes que têm uma cadeira cativa na igreja, como se fosse, comprou essa cadeira e senta ali, não ganha uma alma para Cristo. Tem gente que está na igreja, nem batizado foi ainda. A pergunta é: essa pessoa se move no poder do Espírito Santo? Nunca se moveu. Nunca se moveu. Uma pessoa dessa que não frutifica, nunca se moveu no poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo
ele testifica a luz do Evangelho, ele colabora com a missão de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus disse aos discípulos: vocês vão e pregam o Evangelho, fiquem em Jerusalém, até que sejam revestidos do poder de Deus, e vão. Então o Espírito Santo, que encheu os discípulos, fez deles testemunhas. Mas pode ter certeza, eles não ficavam flertando com o mundo, não. Eles não tinham uma vida de qualquer maneira, não. Todos os dias estavam no templo orando, jejuando, em comunhão, ajudando os irmãos, estendendo a mão para o necessitado. Essa era a vida da igreja primitiva. Aí você pergunta: por que tinha milagre lá, André? Por que tinha manifestação da glória lá, André? Por que os anjos apareciam lá, André? Era por causa da conduta daquela igreja, uma igreja de oração, uma igreja de jejum. Agora tem muita gente que quer, mas não quer pagar o preço. E aí você quer viver do meu sacrifício ou do sacrifício de alguém? Faça o seu sacrifício. Pague o preço pela unção que você quer. Pague o preço pela libertação da sua família. Pague o preço. Ore, jejue. Busque o Senhor de todo o teu ser. Põe a cara no chão e chore e ore se for necessário. Mas não saia da presença de Deus até que você alcance a bênção. Sabe onde está a grande vitória de Jacó? O corrupto, o enganador, está na decisão dele de ser abençoado por Deus. Ele disse ao anjo: você não vai embora, eu não deixo você sair daqui, se você não me abençoar. Sabe, esse é o papel do crente, decisão. Eu quero. Você não percebe isso nas Escrituras? A maneira que Deus trabalha? A mulher cananeia correndo atrás do Senhor, ele fazendo de conta que não estava ouvindo ela. Ele olhando para ela diz: olha, eu não posso pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. O que ele está fazendo? Está testando. Tu quer mesmo a bênção ou não quer? Você quer mesmo a bênção ou não quer? Você não percebe isso? Bartimeu gritando: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. E ele deixa gritar por um tempo. O Senhor está te testando. O Senhor está testando você. Porque escute o que eu vou te falar. Disse o Senhor pelo ministério de Jeremias: buscar-me-eis e achareis. Quando? Me buscares de todo o seu coração, serei achado por vós e mudarei a tua sorte. Onde está a mudança da tua vida? Onde está a mudança da tua sorte? Está logo ali depois do seu esforço pessoal. Está logo ali depois do seu esforço pessoal, de você pagar o preço. Alguém quer: mas o pastor vai colocar a mão na minha cabeça lá. Deus não vai colaborar com isso. O pastor não tem poder de curar ninguém. O pastor não tem poder de mudar a vida de ninguém. Se Deus não quiser, eu posso chorar de dia e de noite por você, nada acontecerá. Vou dizer para você, é a sua posição diante desse Deus. E o Senhor está te chamando agora. E todo mundo está nesse propósito para te ajudar. Há uma equipe de intercessão que já está há mais de 20 dias em oração. Eles estão entrando conosco, eles estão fazendo 40 dias de oração, a igreja inteira. A igreja quadrangular no Brasil inteiro está orando. E você, vai ficar fora disso? Vai? Pergunta é: André, mas você está batendo doído. A ideia é acertar seu rim. É para bater, para ferir mesmo, chacoalhar você, porque a Bíblia, o Senhor disse: ou você seja quente, ou você seja frio, porque se você for morno, eu vomitarei. É tempo da igreja se levantar em autoridade, em poder e se mover no poder do Espírito Santo. Não dá mais para viver uma igreja medíocre, a igreja precisa se levantar. Então, estou terminando. Jejum sem consagração é regime. E outra coisa, jejum precisa passar fome. Eu vou tirar eu vou almoçar, tá? Escute essa. Eu vou tirar o almoço, mas lá para as 3 horas da tarde eu como um lanchinho, como às 5 e vou jantar depois. Que jejum é esse? Que jejum é esse que você está fazendo? Meu amigo, faz jejum direito.
Você quer mesmo quebrar a tua carne? Você quer mesmo ter uma experiência com Deus? Faz para valer. Se vai tirar o almoço, tome café e vai jantar às 7 da noite, ou depois das 7, conforme o seu horário. Vai tirar o jantar, almoce e vai comer outro dia de manhã, a hora que acordar. André, eu vou tirar o café da manhã. Não é ruim, desde que você jante, não coma mais nada e atrase o seu almoço amanhã para as 2 da tarde. Então você janta e vai comer amanhã às 2 da tarde. Então, se você jantou às 7, você ficou praticamente 18 horas sem comer. Nós precisamos entrar para valer. E nós precisamos orar. E nós precisamos agir conforme essa boa dica aqui do profeta Isaías, com caridade, com amor ao próximo. Aí você vai ver o resultado. O que está escrito aqui nesse texto se manifestará sobre a sua vida. Você deve pegar esse texto de Isaías 58 e o texto de Mateus capítulo 6. Meditar nele em nome de Jesus. Vou dizer a última dica aqui, para nós orarmos e terminarmos. André, eu estou no jejum, eu sou casada, mas meu marido não é crente. Meu marido não é crente, e você sabe que eu preciso cumprir meus compromissos íntimos com meu marido, porque a palavra de Deus diz isso. Está lá em 1 Coríntios capítulo 7, não é? O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um do outro, senão, aqui está a chave, por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, aqui está falando que precisa haver um consentimento mútuo para ficar sem ter intimidade, e é bom que seja assim. Para quê? Para se aplicar ao jejum e à oração. Se não houver isso, você está alimentando a carne de um lado, está dando o que a carne quer de um lado, e está tentando do outro lado tirar o que a carne gosta. Aí é difícil, né? Mas eu estava aconselhando uma mulher e eu disse o seguinte para ela: você cai no risco de dizer não para o teu marido, mas aí também está fora da palavra, que a palavra diz que a mulher não tem direito sobre o seu próprio corpo, mas o homem. Então o que eu sugiro para você? Ore ao Senhor, converse com o teu esposo ou converse com a tua esposa, explique que você está nesse propósito de jejum e que o ideal fosse que ele também se resguardasse por 21 dias. Ninguém vai morrer nesse tempo. Mas, se o seu marido não crente não entende assim, você precisa ter sabedoria, não é? E Deus vai entender a sua situação, enfim. Não vamos aqui entrar em muitos detalhes. O Espírito Santo vai falar mais com você e vai dar uma direção, mas seja sábia. Não vai jogar o seu casamento ou levar o teu esposo eventualmente a uma traição por conta de uma decisão sem sabedoria. Então, seja sábio em tudo e, se possível for, converse e, conforme diz a palavra aqui, com mútuo consentimento. Se não há um mútuo consentimento, tem que buscar outra saída. Amém? Eu quero terminar orando por você e dizendo para você o seguinte: eu senti hoje, enquanto eu orava aqui ao meio-dia, enquanto orava também às 6 da tarde aqui, uma manifestação muito forte da presença de Deus. Eu estou com uma expectativa muito positiva desses 21 dias de jejum e oração. Se você quiser vir aqui, enquanto as igrejas puderem ser abertas, nós vamos estar orando ao meio-dia, uma oração rápida de 20 minutos, e também às 6 da tarde, uma oração rápida de 20 minutos, né, que você pode orar e sair. Se acaso nós fomos dirigidos por Deus para orar um pouco mais, você está liberado para ir para a sua casa, você pode passar aqui e orar em nome de Jesus Cristo. Terça-feira, amanhã,
Se não houver nenhuma mudança aí com as leis do país, nós teremos o nosso culto e também na sexta-feira e no domingo, permitindo o nosso bom Deus, estaremos aqui. E no decorrer dessa caminhada aí, eu vou marcando lives que eu quero falar com vocês sobre alguns tipos de jejum. Jejum que deu vitória para Israel, jejum que curou, jejum que libertou, enfim. Quero tratar alguns tipos de jejum com você aí, que vão ajudar a fortalecer a tua fé. E entendo também que esses jejuns podem ser uma palavra profética sobre aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Pai, eu invoco a sua cobertura sobre a cabeça de cada pessoa que está nesse propósito. Oh Pai, esse propósito de oração, de jejum, esse propósito de caridade, de ajudar o próximo, Pai, nós vamos quebrar o jugo que está sobre a vida de muitas pessoas. Nós vamos abrir as cadeias e liberar pessoas que estão presas, Pai. O que depender de nós nesses 21 dias, nós vamos liberar o povo, e assim nós vamos trazer sobre nós vestes de justiça, e nesse propósito de jejum e oração, o Senhor se manifestará. Em nome de Jesus eu abençoo, Pai, a nossa igreja quadrangular da Lagoinha, mas abençoo todas as igrejas quadrangular do Brasil que estão nesse propósito. Eu abençoo o nosso presidente estadual, pastor Toninho Stefan. Eu abençoo o nosso presidente nacional, pastor Mário de Oliveira. E em nome de Jesus, cada pastor que está nesse mesmo propósito, cada irmão, ó Pai, Senhor, traz o resultado desse propósito, para que o teu povo seja, Senhor, como que eu posso dizer? O seu povo possa sentir mais ânimo ainda, Pai, para orar, para jejuar e para abençoar o próximo, Pai. Eu sei que a tua palavra é a verdade, e os resultados virão, e o seu nome será glorificado. Então cobre agora a cabeça do teu povo, Pai, esconde eles e ajuda eles, Pai, porque se não vier de ti, nada nós podemos fazer. Nós te damos graças e te louvamos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.